Quando surge família Palmeiras, Palmeiras jogou muito, hein? Palmeiras amassou o Porto. Em certos momentos ali, o Palmeiras estava muito melhor na partida. E fica com um gostinho amargo desse empate, né, cara? Mas, por outro lado, também um orgulho imenso do que o Palmeiras produziu. Os próximos jogos aí, a gente consegue somar pontos com certeza. Vamos ver o que a mídia tem falado aqui do Verdão. O Verdão que amassou o Porto durante certo tempo ali. Vamos acompanhar aqui um corte do Linha de Passe e depois também um corte do All Sport aí, fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Dá um like aí pra fortalecer, porque isso ajuda bastante o canal, fechou? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Jean Oddi, olha, ficou um gostinho amargo, né? Porque se tivesse ter um vitorioso nesse jogo, seria o Palmeiras. E em alguns momentos até amassou o Porto, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo boa jóia. noite para todos. Eu acho que sim, principalmente pelos 15 minutos finais. Para mim, até os 30 do segundo tempo, foi um jogo bem parelho, como eu imaginava que seria, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E, obviamente, não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... No final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, vai, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu. Não é nenhum desastre, eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Sim. Entre o Al e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então, obviamente, tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave que, olha, então. pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né, por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. Se for cruzar com o PSG, já é para pegar a organização ali do clube. Falar, olha, quem organiza a viagem? Você já pega a passagem de volta, já vamos voltar e tudo, já reorganiza tudo, se prepara para o brasileiro, porque a coisa vai ser complicada mesmo. Essa é a sensação, né, André? Porque assim, agora é um Palmeiras que possivelmente vai ter que vencer seus 2 jogos, claro, com adversários que o Palmeiras pode vencer, até pelo que a gente viu na noite de ontem, o confronto entre o Al Ahly e o Inter Miami, mas assim... se obriga a vencer esses jogos para tentar a primeira colocação, para fugir desse cruzamento, porque o PSG está, assim, insuportável, isso foi um elogio. William, insuportável é um elogio às vezes. Boa noite a todos, especialmente às pessoas em casa nos assistindo. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi... determinado pelo sorteio, porque, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem e irregular, até certo ponto, estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal. E eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Também acho. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. Eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo. O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito evidente para eles e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O
Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. O jogo parelho, no primeiro tempo, ríspido até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui, né, do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E esse jogo tinha uma história, né, uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações para a gente, de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. E assim, se tivesse ganhado, seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso, Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confiaria tanto nisso porque a imagem que o Atlético de Madrid deixou hoje é uma imagem que eu acho que não é a real. E muito por causa da forma como o Atlético perdeu para o PSG hoje, eu aposto numa reaparição do time do Simeone com outra qualidade, outra camada. Não vem sendo um time confiável, mesmo na temporada, né? Mas eu entendo que como qualidade é um time com mais qualidade, que pode... Agora, em relação àquilo que a gente sempre fala, o brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo. Né? Há quem diga que um campeonato que tem 3 times, o Porto ficou em terceiro. Há muito caminho para subir, nenhum para descer. E o Palmeiras, em determinados momentos, foi bastante superior. Bastante superior e, repito, acredito que no vestiário do Palmeiras agora existe uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Até porque me parece, né, Birner, que o desempenho foi bom, né? A gente está falando de um resultado que no final não foi bom, porque é um empate. Eu acho que não é para celebrar esse empate, é para lamentar. Claro que não é um time europeu como outras equipes brasileiras tiveram pela frente em finais. Real Madrid, Liverpool. Porque eram campeões de Champions League. Exato. É uma outra história. Agora a gente tem um monte de europeu, né? É bom lembrar. Antes você chegava teoricamente, nem sempre chegou o melhor, mas antes chegava teoricamente o melhor europeu para enfrentar o time brasileiro. Agora não vai ser assim, né? Exatamente. O próprio Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Fluminense, ninguém vai dizer que é o melhor time europeu. Exatamente. Seria uma segunda prateleira, né? Seria uma segunda, não segunda divisão, mas uma segunda prateleira. Então, assim, me parece que hoje é a lamentar mais a questão do resultado. O que você acha disso, Bruno? Dá para lamentar um pouco do desempenho também? Porque eu acho que a forma como jogou hoje, só faltou acertar o gol, né? Tudo bem, William? Boa noite para você, Jean, André, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro eu quero mostrar minha felicidade por ver o Jean se rendendo ao futebol do PSG, ao Paris SG, me deixa muito contente. Eu gosto de falar Paris. Eu falei para te provocar. Primeiro, eu gostaria de dizer que você que é um cidadão parisiense que, inclusive, acabou de voltar das suas terceiras férias em Paris. Tá maluco? Não, mas só tudo esse bem. ano. Vamos só lá. Esse ano. Depende de quantas prateleiras tem o seu armário, não sei onde você coloca as prateleiras, da sua cozinha do futebol. Quantas ela tem? Depende, ele tem um armário só para tênis. Você tem, isso é verdade. Então, quantas ali, são? então, usando como parâmetro o armário dos tênis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Porto é terceiro ou quarto hoje em dia de qualidade no futebol mundial. É o terceiro colocado do Campeonato Português. Quando o presidente Andrés Vilas-Boas assumiu a equipe, ele reúne todos os funcionários e fala, olha,
não tem dinheiro em caixa. Se não me engano, havia 10 mil euros no caixa. Nossa. E é preciso recuperar o clube financeiramente. Perguntou para os funcionários quem queria ficar, quem não queria, quem comprava o projeto, funcionários de todas as categorias de futebol do Porto, do sub-20 até as categorias menores que essa. E o Porto hoje está mais ou menos, para fazer uma comparação, obviamente não é igual, ao Palmeiras quando o Paulo Nobre assume a equipe. Obviamente, sem capacidade de grande investimento, trabalhando lentamente para se recuperar. O Porto vai se recuperar, uma camisa muito pesada. Quando a gente fala da camisa do Porto, a gente pode colocá-la na segunda prateleira do futebol mundial. E eu esperava o Palmeiras vencendo o jogo. Acho que foi melhor. Acho que foi bom o jogo do Palmeiras. E eu não vou encher a boca para falar bom. Acho que foi bom, eu esperava um pouco mais do Palmeiras. Talvez tenha pesado a estreia no Mundial, porque é um jogo mais tenso. Eu acho, inclusive, o grupo do Palmeiras é o grupo mais fácil entre todos os grupos dos brasileiros. Algumas pessoas consideram do Fluminense. Vão ver isso ao longo da competição. Eu acho o grupo do Palmeiras o grupo mais fácil. E você tem que analisar o brasileiro também do grupo, né? Palmeiras e Fluminense, né? Aí a capacidade de cada um também. Sim. Não, tudo bem. Eu estou pegando os adversários só para fazer análise. Eu espero que o Palmeiras ganhe os seus próximos jogos com alguma tranquilidade. Eu acho que é muito mais uma questão mental do que propriamente do futebol que o Palmeiras vai jogar, porque eu acredito que o Palmeiras competitivo, forte. Vai lembrar que o Porto é um time que trocou de técnico não tem tanto tempo assim. O trabalho do Abel é um trabalho muito mais longo. É um técnico que nunca trabalhou no futebol europeu, porque o Porto, nesse momento, não tem condições de contratar técnicos de ponta do futebol europeu. E, além disso tudo, é um time em final de temporada, como o André falou, a gente viu no final do jogo o time desabando fisicamente. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que o Palmeiras vai lamentar o resultado, sim, podia ter vencido, mas também é um resultado que deixa o Palmeiras com boa chance de classificação, que deve ser decidida, acho eu, no saldo de gols contra os outros times. Você acha que o Porto passa pelo Al-Ahly e também pelo Inter? Eu acho que sim. Tá. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, você não tem mais a... Porque óbvio que o confronto direto, muita gente imaginou como... Porque Palmeiras e Porto eram os dois favoritos do grupo. Continuam sendo os dois favoritos para avançar, mas eu também não vejo essa... Eu acho, sei lá, se eu olho para o Mamelodi e para o Ulsan, eu não acho que o grupo do Palmeiras seja mais fácil nesse sentido de que talvez a terceira força, como o Al-Ahly, por exemplo, ou o próprio Messi e o Suárez, que são o Messi e o Suárez, possam, de repente, incomodar e brigar para tentar roubar o segundo lugar. Eu já olho para o Mamelodi e para o Ulsan e falo, eu acho difícil o Fluminense ficar na primeira fase. Eu acho que Fluminense e Borussia Dortmund, a tendência é que eles passem, né? Em qual ordem a gente vai ver muito por conta do jogo de estreia. Mas a partir desse momento, se a gente está falando que ficar em primeiro é essencial nesse grupo A, ou ficar em primeiro, se as coisas se confirmarem, se Palmeiras e Porto ganharem, e não é dito que eles vão ganhar, está longe de ser certo que eles vão ganhar, a coisa vai para o saldo de gols. E aí, cara, assim, se os dois vencem os seus jogos, o saldo de gols é um negócio que você... Inclusive, você não tem nem na próxima rodada, se não me engano, o Palmeiras joga antes. Joga às 13 e o Porto joga às 16. É isso, né? O Palmeiras joga antes contra o Al-Ahly e o Porto joga... É claro que nenhum técnico vai falar de buscar gol, de saldo de gol, se preocupar com isso, mas, teoricamente, se você está preocupado em não ficar na segunda colocação, não apenas em avançar, mas avançar em primeiro, você vai ter que pensar o tempo todo em fazer gol, em continuar jogando no mais alto nível. Em tese, jogo contra o Al-Ahly me parece um pouco mais difícil que o jogo contra... Exatamente. Porque uma coisa que o Al-Ahly fez que funcionou ontem é que o Al-Ahly, entre aspas, não respeitou o Messi. Tratou o Messi como um jogador que competia ali, se precisasse dar uma chegadinha mais, chegava, né? Dividiu normalmente. Acho que até na Copa do Mundo o Messi foi mais respeitado pelas outras equipes do que foi na estreia do Inter Miami contra o Al-Ahly. O meu, entre aspas, temor quando os outros times forem enfrentar, principalmente o Palmeiras, é que respeite demais o Messi. Porque são equipes incomparáveis. A diferença é consideravelmente grande. Agora, eu também não duvido que o Porto eventualmente tenha um tropeço. Eu não sei como é que os jogadores do Palmeiras reagem, por exemplo, se tomarem um gol contra o Al-Ahly, que é um time que se fecha muito, marca muito mais do que fez um primeiro tempo ataca. muito bom contra o Inter Miami. Mas e aí é isso, né? E o não respeitar o Messi também é engraçado. Respeitar demais. Só que no segundo tempo você viu o que aconteceu. Quer dizer, o Messi apareceu no jogo, o Messi brilhou em vários momentos e por muito, muito pouco, no último minuto da partida, ele não faz um golaço absurdo daqueles que só o Messi conseguiria encontrar. Então, por pouco também não saiu o gol do Al-Ahly, né? Teve aquele contra-ataque. Isso, que teve o contra-ataque, mas num segundo tempo que foi todo do Inter Miami. Então não dá nem para você dizer, poxa, mas olha que foram os 90 minutos, deu só
só este time. Não. Primeiro tempo foi do Al-Ahly, segundo tempo foi do Inter Miami. Então, Pênalti perdido, inclusive. com pênalti perdido, inclusive, no primeiro tempo. Então, eu acho que, assim, é o tipo de campeonato, a gente conhece essa fórmula, que está cheia de armadilha. Que você, às vezes, um tropeço de você deixar passar uma vitória que você mereceu, e acho, de fato, que o Palmeiras hoje poderia ter vencido. Foram 17, 18 finalizações contra 11, mas nem só por isso. Acho que mais pelas chances mesmo criadas. Cara, você está sempre andando num limiar ali, né? Tá sonhando com o primeiro lugar e, de repente, ficar fora, ficar em terceiro. É uma graça desta fórmula que eu adoro e que a FIFA encerrou para a Copa do Mundo de Seleções. Essa estreia do Palmeiras, hein? A gente acompanhou, né, com muita curiosidade para saber como é que os times se portariam em campo. E foi um Palmeiras que ficou aquele gostinho, né, de que poderia ter vencido a partida. Se tivesse que ter tido um vencedor ontem, esse vencedor era o Palmeiras. Pelas chances que foram criadas, né? O Palmeiras, assim, mostrou superioridade e a sensação que eu fiquei foi que acho que a estreia, o adversário, o estádio, o ambiente, a atmosfera, tudo isso acabou pesando um pouco na hora de ter tranquilidade naquele momento de finalização. Acho que o Estevão perdeu o gol, esse lance que a gente está vendo aí, a defesa do goleiro, que é o goleiro reserva, inclusive. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo, não é para se lamentar. Muito pelo contrário, é para olhar para o lado positivo de uma grande estreia no sentido de bola e corrigir, acho que essa tranquilidade na hora de finalizar. Acho que o Palmeiras fez uma bela partida contra o Porto e assim, óbvio que vai ter muita gente que vai olhar e vai falar, poxa, o Porto em crise empatou com o Palmeiras que, né, poderia ter ganhado e tal, a superioridade do futebol brasileiro, jogadores melhores, né? Mas assim, eu prefiro ficar com a boa atuação do Palmeiras e acho que o ajuste que o Abel deve fazer para o próximo jogo é com relação a essa tranquilidade na hora de você finalizar. O que faltou foi aquela pontinha de eficiência ali, né, no ataque, né? O Rios teve chance, o Murilo mandou uma bola na trave, o Estevão também. Foi um time que teve um bom comportamento em campo, que conseguiu pressionar, inclusive marcou alto o Porto, ali deixou o Porto em situações difíceis, especialmente no segundo tempo, né? Que os portugueses cansaram também, então o Palmeiras teve essa intensidade, apresentou essa intensidade no jogo. Mas faltou realmente esse detalhe de a bola entrar. E aí eu imagino, e você já está dizendo também, que é esse ajuste que Abel Ferreira vai fazer agora. Será que ele vai trocar alguma peça? Vitor Roque ontem foi titular, não teve uma grande exibição, né? O Flaco não foi preterido ali, até porque era uma tendência natural mesmo. Você imagina algumas mudanças para essa próxima partida? E ele já teve ali, né? Já fez algumas mudanças. O Aníbal ganhou a vaga, né, do M. Aliás, fez uma grande partida. O Gustavo Gomes jogou demais. A zaga fez uma partidaça, né? O Murilo também. Também. Defensivamente, o time se portou muito bem. Também. O Everton fez boas defesas. O Palmeiras tem um time, tem uma base que é uma base que já vem jogando e que já vem atuando, principalmente na Libertadores, onde o time terminou com a melhor campanha. Não consigo imaginar o Abel fazendo grandes mudanças no time. Acho que ele já tem uma ideia, agora enfrenta um adversário que, óbvio, tem grandes estrelas e tal, mas a gente já viu que no jogo contra o Al-Ahly, o Inter Miami deixa muito espaço. Então é aí que é a hora que o Palmeiras pode fazer a diferença. Cuidar do ET ali na frente, óbvio, não deixar ele solto, porque de fato ele resolve. Mas eu vejo que é um jogo onde o Palmeiras pode vencer, enfim, vencer a sua primeira partida. Tá todo mundo com um ponto. Era o grupo que a gente imaginava. Aliás, ninguém fez gols, né? Tá todo mundo com 0-0. 0-0, né? A gente imaginava um grupo com o Palmeiras saindo na frente, né? De repente, o palmeirense comemorou demais assim, o empate no primeiro jogo, né? Que foi no sábado, ainda o Inter Miami contra o Al-Ahly. E assim, tem muita coisa para acontecer. Se o Palmeiras não classificar em primeiro, tem totais chances de classificar em segundo.
Mas é importante pegar a liderança por conta do cruzamento, né? Porque depois você pega o grupo de Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. E o PSG tá deixando todo mundo apavorado, então, né? Mas eu acho de golear na estreia o Atlético de Madrid 4-0, a liderança do grupo é importante. Mas eu acho que assim, quem vier ali vai ser complicado, né? Todo mundo, não tem pedreiro. Não tem moleza, mesmo que vier o Botafogo. Sim. Se vier o Botafogo, esquece. É jogo difícil também. Com certeza. Então, assim, não tem molezinha. Acho que é melhor o Palmeiras classificar em primeiro, óbvio, porque aí não foge do confronto com o PSG. Mas não sei, acho que o Palmeiras está tranquilo. Não é um momento assim para você achar que o Palmeiras é uma decepção assim logo de cara, sabe? Tem tudo para conseguir 2 vitórias nas 2 próximas partidas, né? Contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami. O Al-Ahly acho que até um confronto mais complicado, mas o Palmeiras é superior. O Inter Miami se mostrou muito frágil nesse primeiro jogo. No segundo tempo ele cresceu. O Messi, claro, é o Messi, segue sendo um ET, mas é um time que demonstra muitas fragilidades. Então o Palmeiras tem tudo para conquistar essa vitória. Vamos ouvir Abel Ferreira depois da partida de ontem? Conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, pelo aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. Então, Abel Ferreira, e ele fala, né, durante a coletiva dele, do orgulho que ele sentiu do time pelo que apresentou em campo, mas, claro, um pouco de lamentação também por não ter conseguido a vitória. A gente já falava aqui, né, o quanto esse jogo seria importante para ele, não só pelo coletivo, porque ele quer ver o Palmeiras indo longe, isso é óbvio, mas também porque ele estava enfrentando um time do país dele, era um jogo que seria muito visto ali em Portugal, então teve esse ponto também. Imagino que ele saiu satisfeito, até pelo que ele falou, né? Assim, o Abel não teria motivo para estar insatisfeito com o que o Palmeiras apresentou. E até o que o Palmeiras fez contra um Porto, que, na minha visão, jogou também uma boa partida. Né? É um trabalho que está sendo desenvolvido, é um trabalho teoricamente novo. Martin Anselmi é um treinador que me parece ser muito bom treinador. Conheço pouco do trabalho dele, mas andei lendo muita coisa assim ultimamente, até por esse jogo contra o Palmeiras, no caso do Porto, e é um técnico promissor nos trabalhos, é um trabalho que está começando, mas assim, achei que o Porto também atacou, também teve chance de fazer gols. Teve o mérito da defesa do Palmeiras em muitas jogadas ali do Porto, e principalmente defesas do Everton, corte da zaga, a zaga neutralizando. O Porto também se abriu ou se atirou para vencer a partida. Foi um jogo aberto, foi um jogo legal. De fato, se tivesse sido 1-1, eu ia ficar mais satisfeito, né? Mas esse 0-0 prova que os dois times têm chance de classificação nesse grupo aí. E tanto que o goleiro do Porto, né, foi um destaque, ele que nem é o titular, porque o titular é da seleção portuguesa, foi campeão da Liga das Nações, inclusive, sendo o herói, mas ainda assim, né, ele sendo reserva, teve essa oportunidade e fez toda a diferença na partida. Temos o Everton também falando sobre o jogo, sobre o empate, sobre a torcida. Sem dúvida, a gente tem acesso a tudo, né? Todo mundo aqui tem rede social e acompanha e fica feliz, porque não é um momento especial só para nós jogadores, mas para toda a torcida também. E eles mostraram que vão nos apoiar, onde o Palmeiras vai jogar, eles estão juntos. E hoje, realmente, a gente chegou, quando entrou em campo para aquecer, sentiu um clima muito brasileiro, muito de Allianz Parque, daquilo que a gente está acostumado, e agradece muito ao torcedor. Acho que o Abel já falou muitas vezes o quanto é importante a gente ressaltar isso também, quando a gente joga junto, quando nós estamos juntos, numa só força, num só propósito, tudo tende a fluir, né, de forma mais natural, e que as coisas têm mais chance de dar certo. E hoje acho que foi por detalhes, acho que o torcedor fez a parte dele fora de campo, nós fizemos a nossa, buscamos até o fim, competimos como tem que ser como Palmeiras, jogar como Palmeiras. Infelizmente o gol não veio, acho que foi esse o único detalhe que faltou para hoje, mas que a gente possa ajustar bem para que quinta-feira esse gol possa sair e a gente possa sair com a vitória.
Então tá aí, né? O Everton falando sobre esse resultado de ontem, ele também fala em alguns momentos sobre a torcida. A Yara tá de volta, gente? Me avisa aqui. Estou colocando. O cachorro-quente ainda não terminou. Ela pediu o segundo. Ela pediu o segundo? Gente, ela já comeu cachorro-quente, ela pode participar daquelas disputas de quem come mais cachorro-quente, sabe? Aquilo não, aquilo é muito ruim. Yara já mandou ver o gente, é maravilhoso o cachorro-quente, tá? Mas assim, não dá, senão tem que correr 3 horas no Central Park, Renan. Vou precisar de você aqui. Mas escutei vocês falando, né, no jogo do Palmeiras, o torcedor saiu um pouco irritado com o Maurício, tá? A gente até gravou para o UOL falando isso, e as oportunidades de finalização que ficaram faltando. Então essa foi a bronca do torcedor palmeirense de uma forma geral. Eles gostaram do desempenho em campo, de como foi, né, a proposta de jogo do Palmeiras. Falaram muito do goleiro, né, que querendo ou não, ficaram naquela expectativa de ter um goleiro reserva e de repente o reserva fechou o gol e defendeu tudo. Mas o Palmeiras muito elogiado por aqui, uma torcida que não parou de cantá-lo o tempo inteiro. Não sei se pela transmissão deu para acompanhar, mas os palmeirenses cantaram o tempo inteirinho, sabe? Aquela energia que o torcedor consegue empurrar o time, os familiares, né? Muitos vieram para os Estados Unidos para acompanhar e dando aquela força mesmo, né? As mulheres, esposas, indo ao hotel um dia antes, né? Para se despedir, para dar aquele alô, aquela força. Então o palmeirense chamou. Eu confesso que eu escutei o português do Brasil no estádio, o português de Portugal ficou para outro dia. Mas uma partida muito disputada e agora a gente tem o Al-Ahly, o torcedor palmeirense de uma maneira geral, vindo para cá com os 3 jogos. E aí com aquela possibilidade de passagem de remarcação. Se o time passa, aí muda tudo, os planos são outros, liga para o chefe e fala, olha, vou ficar por aqui. A gente está vendo imagens também de um dia antes da concentração dos palmeirenses na Times Square, que foi maravilhosa, uma energia surreal, né? Inclusive foi um pouquinho antes dos torcedores do Esperança. Então, aquele adversário, lembrando que o Esperança é o adversário do Flamengo na primeira partida. Então, ficaram naquele duelo, né? Um duelando com o outro. No final, eles se descobriram e se abraçaram, se uniram contra o Flamengo ali na Times Square. Mas uma festa linda, que o palmeirense cantou, se uniu. Eu estou impressionada, contar para vocês, o número de palmeirenses que a gente vê de forma aleatória, andando pela rua, passeando com a família. O palmeirense, de fato, abraçou esse Mundial e está vindo com muita expectativa, Lu. Chama muita atenção no estádio, né? Aliás, estádio cheio, 46 mil pessoas presentes. É um bom número, né? Um número positivo. E também nas ruas, né? Yara conversou com torcedores ali. A gente viu na Times Square também a grande festa que a torcida palmeirense fez. Estamos Verdão aí, fazendo valer sua presença no Mundial de Clubes. Então, família, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente acompanhou aí o pessoal do Linha de Passe aí falando sobre o Verdão. Praticamente unanimidade, todo mundo que eu tenho acompanhado aqui da mídia esportiva falando que o Palmeiras jogou muito bem, foi uma boa estreia, em certo momento até amassou o Porto, infelizmente a bola não entrou, cara, isso é um detalhe que tem que ser corrigido, porque campeonato curto assim, são apenas 3 jogos na fase de grupos, a bola, mano, você tem que fazer, a oportunidade que tiver não pode desperdiçar, todo ponto é importante, apesar que a gente somou um ponto, né, então, de certa forma, assim, fica uma frustração pela vitória que não veio, né, fica uma certa frustração pela vitória que não veio. Porém, o sentimento é de orgulho sim, cara. Tenho certeza que a maioria dos palmeirenses aí tá orgulhoso com o desempenho do Palmeiras. Com as chances criadas ali, com o futebol que o Palmeiras demonstrou. E o próximo jogo é contra... A gente tá vendo aqui, é contra o Al-Ahly, né, cara? Um adversário que a gente já enfrentou aí algumas vezes. Inclusive, nos 2 últimos mundiais, o Palmeiras empatou e perdeu nos pênaltis num mundial. E em outro, o Palmeiras venceu, né? Então, cara... A gente tem totais condições sim de vencer essa próxima partida e seguir aí rumo à classificação para as oitavas, beleza, família? O pessoal do All Sport aí também falou, né? O André Hernan ali falou que, cara, é isso, o sentimento é de orgulho, uma boa estreia do Verdão. E agora cara, esperar quinta-feira, né? Quinta-feira às 13 horas o Palmeiras vai enfrentar o Al-Ahly e aí esperar que o Palmeiras desempenhe bem de novo, só que tem que caprichar mais na última bola, né, família? Tem que acertar o último passe. O Maurício, infelizmente, não jogou bem. Errou muitos passes ali. Passes na hora final, na hora decisiva. De tentar encontrar o Vitor Roque ali. Ou até o Estevão na ponta. O Maurício acabou desperdiçando muitas chances ali, né?
chances claras de um contra-ataque do Palmeiras. Mas é isso, cara. Eu tô satisfeito, sabe? Tô orgulhoso. De certa forma, frustrado pela vitória que não veio. Mas tô orgulhoso sim e tô esperançoso que o Palmeiras tem condições sim de passar dessa primeira fase, beleza, família? E depois mata-mata a gente sabe como é que é, né, mano? Tudo pode acontecer, jogar por uma bola e vamos que vamos. Comenta aqui embaixo o que você achou da estreia do Verdão. Você acha que o Palmeiras realmente jogou bem, amassou o Porto, ou o Palmeiras ficou devendo? Comenta aqui, foi um bom resultado ou não? Quero saber a opinião de vocês, beleza, família? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, fechou? Se você ainda não é inscrito aí, se inscreve, deixa o seu like, que isso fortalece bastante aqui e acaba incentivando a gente a continuar aqui trazendo notícias do Verdão pra vocês, beleza? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.